Esse tema de aceitação e emoções é bem complexo, né? A gente, bem amplo, na verdade, a palavra, não é nem complexo. A gente teve 2 encontros até agora aqui, né? O primeiro falamos sobre aceitação e a busca do saudável, essa ideia de que toda essa prática, pelo menos que vem dessa tradição, que vem o mindfulness, que é onde eu me insiro mais fortemente, e também dos ensinamentos do Buda, apesar de eu ter lido, já praticado, estudado outras coisas também, tem como base principal, fundamental, a busca do saudável na vida. E aí a busca do saudável não é a busca do que eu gosto, é a busca do saudável, do que é saudável para mim e eu como um impacto no mundo, né, para tudo ao meu redor. Busca pelo positivo. Então, nesse primeiro encontro, a gente trabalhou aí por meia hora, 40 minutos conversando sobre esse ponto de que não é só uma prática de atenção pura e pronto. Atenção e aceita tudo que vier e pronto. Aceita para tomar decisões em busca do saudável. Aceita como base de reconhecimento da realidade como ela é, com clareza, para tomar decisões em busca do saudável. É isso, né? O ensinamento, desde a sua origem, era isso: reconhecer o sofrimento, reconhecer que há causas para o sofrimento, como o sofrimento se constrói, e aí é o sofrimento autocriado, né? Não é o sofrimento, como eu falei, a gente falou no primeiro encontro, não é o sofrimento que, sei lá, bati a perna e quebrei a perna, enfim, isso aí não... mas é o sofrimento autocriado, aquele que a gente mesmo cria para nós mesmos, né? Reconhecer o sofrimento, perceber que há causas para ele, reconhecer que é possível cessar esse sofrimento autocriado e o caminho para cessar o sofrimento autocriado. Então, é em busca do saudável. No segundo encontro, a gente, a partir disso, caminhou para esse olhar de que a aceitação, então, nesse sentido, não se trata de passividade, não se trata de indiferença, de eu aceito tudo porque tanto faz mesmo, eu não sou desse plano, não é a matéria que conta, ou qualquer coisa assim, sabe? Nessa tradição, a matéria, corpo, é tão importante quanto todos os outros âmbitos que a gente possa pensar, quanto consciência, quanto mente, quanto emoções, quanto pensamentos. Tudo isso acontece na base desse corpo. São faces da mesma moeda, são tão preciosos quanto. A diferença é que o corpo é mais palpável, mais grosseiro, e outros âmbitos são mais sutis, né? Então, a gente não trabalha uma aceitação passiva, indiferente a qualquer coisa e pronto. A gente trabalha mais no sentido da equanimidade. Esse foi o segundo encontro, né? A equanimidade no sentido de receber tudo o que surge, todos os fenômenos, todos os acontecimentos da vida, e etc., a partir da mesma base de interesse engajado, aberto e amoroso, com abertura, com vulnerabilidade, em vez de reatividade imediata. E isso é muito diferente de passividade. Você, então, reconhece, mas mantém o discernimento, né? Mantém a perspectiva de compreender o que é saudável e o que é não saudável, e de que forma buscar o saudável. Então a gente caminhou mais ou menos por aí, claro que teve muito mais coisas, né, porque são 2 encontros de 1 hora, mas é mais ou menos nesse caminho. E aí a gente chega nesse ponto das emoções, por quê? De certa forma, falar, assim, é muito comum também, nos cursos e conversando com as pessoas virem falar que, pô, mas como é que é? Então se eu vou ficar trabalhando ali, reconhecer, né, uma emoção, reconhecer as coisas surgindo e aceitar, e qual que é o objetivo disso? Eu vou ficar insensível? Eu vou parar de sentir emoções? Sabe, é como se, sei lá, uma emoção vier, como se fosse uma brisa passando. E do meu ponto de vista, isso costura muito, é muito semelhante com o que a gente trabalhou na semana passada, sobre a questão da indiferença, né? Só que vale a pena dar esse olhar mais específico ainda para a questão das emoções, desse medo, desse receio de virar insensível.
E do meu ponto de vista não é nada disso. A gente de forma alguma vai desenvolver a capacidade de estar insensível a tudo o que acontece. Não faz sentido, são seres humanos, né? Cadê o nosso aspecto de humanidade, de capacidade de engajar com as pessoas, né, de desenvolver estados felizes, de desenvolver emoções positivas, enfim. É mais num sentido de você, através desse cultivo da equanimidade ao receber e tomar contato com todos os fenômenos, você reconhecer a emoção enquanto ela acontece. Que assim, vamos voltar lá atrás. Desde que a gente nasce, né, e a gente se forma, a gente entra nesse mundo dentro de um contexto, certo? Então, tem o seu contexto familiar, que provavelmente, a partir da própria ação do modelo que os adultos são à nossa volta, enquanto nós somos bebês, eles estão nos ensinando. E nos ensinando o quê? Estão nos ensinando valores fundamentais, comportamentais. Então, sei lá, posso falar, por exemplo, da minha família. Que valores que vieram com a minha família, que eu tenho muita convicção, muito fortes. Vieram honestidade, vieram desde de cedo, essa disponibilidade para ajudar o outro, veio caráter, veio essa visão de tratar de forma igual todas as pessoas, independentemente de serem mais pobres ou mais ricas, ou de uma etnia ou outra. Então, tudo isso são valores que vêm junto, vamos dizer, no contexto de onde você nasce, da sua família, né? E dos outros adultos à sua volta. E aí, de repente, você vai para uma creche ou vai para uma escola, começa a participar da educação formal, né? E você também vai aprendendo outros valores e outros conhecimentos, e vai desenvolvendo. E entra, em algum momento, começa a entrar mais fortemente também um conteúdo intelectual, né? A escola hoje é voltada muito para nos formar intelectualmente. Então a gente vai tendo esses inputs, né? De desenvolver raciocínio lógico, de desenvolver conhecimento, busca de estudar e valores firmes. Agora, pergunta. Até uma pergunta que vocês podem responder, de repente, também, para a experiência de vocês. Tudo bem, vocês têm seus valores. O que vocês acham correto, vocês acham que não é correto fazer. Agora me fala, você sempre, a sua vida inteira, em todos os momentos, agiu conforme os seus valores, o que você acha correto? Ou teve alguma vez que você agiu de uma forma que depois você parou e pensou, putz, eu não fiz direito, eu não devia ter feito isso. A coisa não costura nem com seus próprios valores de certo e errado. Cristiane? Não, né? Cristiane já deu uma resposta aqui. Nem sempre, né, Sânia? Uhum. É isso aí. Se você para pensar, o que estava envolvido, provavelmente, ou talvez na maioria das vezes, fortemente nesses momentos em que você agiu de uma forma que você se arrependeu depois e que não costurava com seus valores? O que te levou a agir dessa forma? É um desafio, Conceição. É. Pois é, eu também. Raiva, orgulho, Cristiane, emoção. Exato. A maioria das vezes, emoção. E aí vem esse risco
de a gente se equivocar um pouco dentro desse caminho de desenvolvimento que a meditação e o mindfulness propõem. Não se trata de bloquear, então, a emoção, deixar a emoção falar mais alto, agir com ira, né? Então, no nosso caminho, não se trata tanto de bloquear a emoção e de ficar isento dela. Isso seria indiferença, isso seria insensibilidade. E as emoções, elas são muito úteis para a gente, todo mundo sabe, né? Quer dizer, é útil você estar, sei lá, no topo de um prédio, olhando a vista, e ficar com medo de cair. De certa forma, né? Não um medo avassalador, mas algum medo, porque daí você sabe que você pode se machucar, você não se joga. É útil você ouvir um barulho de um animal selvagem, um rugido de um leão, ou o que quer que seja, de onça, né? Eu já conheço uns amigos que foram e viram onça, e você ter uma reação imediata ali de estar pronto para fugir ou lutar. A raiva é um estado altamente energético. Indignação é importante para a gente não aceitar desmandos e injustiças. Exatamente. Agora, a Raquel coloca a raiva da injustiça praticada por outra pessoa. Isso aí. Tudo isso é útil. Faz a gente buscar um mundo melhor. Agora, é útil enquanto a gente tem consciência da emoção acontecendo. Porque quando você tem a consciência da emoção acontecendo, você tem um espaço para que essa emoção seja, vamos dizer, mais um elemento para você considerar e às vezes até usar a energia forte da raiva, por exemplo, para tomar uma decisão saudável. Agora, quando a emoção se torna avassaladora, você se torna a emoção, então é o famoso ficar cego de raiva, ou entrar em depressão de tanta tristeza, ou, enfim, a gente pode imaginar paralisar de medo, aí já não é mais útil. Aí você pode, a partir disso, ir em direção ao não saudável. Né? Então, o contexto de praticar a aceitação é no sentido não de aceitar a emoção como está e pronto, deixa ela ficar como está e vamos embora junto com ela e pronto. É no sentido de reconhecer, de aceitar no sentido de tomar contato com ela e trazer isso para a sua consciência. Porque se você não aceita, talvez se você não aceita os fenômenos, se não aceita as circunstâncias, se não tem esse reconhecimento, essa base de clareza, você corre muito mais risco de se transformar na emoção. Eu passei 7 anos escrevendo e coordenando livros sobre educação emocional e social para crianças, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, adolescentes, para adultos também, de educação de jovens e adultos, de EJA, como prestador de serviço para uma editora de Ribeirão Preto, a Inteligência Relacional. E por muitos anos, até uns 2 anos atrás, quem estava à frente da inteligência relacional era o João Roberto de Araújo, virou um grande amigo. E eu aprendi muito, muito com ele. A maior parte do que eu acho, pretensamente sei sobre esse assunto, foi com ele e com a equipe lá da inteligência relacional que eu aprendi. E ele falava que o trabalho de cultura de paz, para você conseguir a paz no mundo, então você pode pensar em guerras, você pode pensar em brigas por questão de etnia, por jogo de futebol, torcida, você pode pensar em um monte de aspectos assim externos de falta de paz, né, de guerra, de conflito. E ele falava que para você então conquistar a paz no mundo, poder fazer isso e ajudar nesse sentido, você primeiro precisa de paz interior. E ele dizia que o trabalho com inteligência emocional, atingir uma regulação emocional, quer dizer, não é bloquear as emoções, mas sim expressar
as emoções adequadamente ao contexto, esse era o trabalho de pacificação interna mais importante. E é nesse trabalho que a meditação nos ajuda muito, né? Vale a pena ler de novo também, que nem eu li semana passada, um trecho desse livro, né? Do Contos do Despertar. São as histórias de alunos do Nangyal Rinpoche. O Nangyal Rinpoche foi professor do meu professor e de alguns outros que estão aqui também. E foi professor também do Tartin, que escreve vários livros maravilhosos sobre meditação e mindfulness. E tem uma história bem interessante, escrita pela Cecily Fiat. Eu poderia, por exemplo, ler o livro e guardar a história na cabeça e falar como se fosse eu mesmo falando, né? Mas não é o meu estilo. Eu gosto de dar o crédito, honrar as pessoas. Então eu prefiro pegar o livro e ler para vocês. Ela conta aqui, que isso é bem interessante. Logo no início do contato dela com o Nangyal Rinpoche, 65, 70, por ali, 70 e pouco, né? Fala que o primeiro encontro foi em 65. Logo no início, eu parei de ir às aulas quando ele anunciou a todos que, se viessem, teriam de praticar meditação. Mas acabei achando meu caminho de volta para lá. Ele estava falando sobre a guerra do Vietnã. E eu estava tão afundada no desespero que a minha mente parecia um porão escondido, muito escuro e úmido. Em certo momento durante a aula, ele disse, enquanto olhava diretamente nos meus olhos: é a guerra interna que você tem que parar. Mas como fazer isso, né? Essa é uma questão. E para o como fazer isso, como parar essa guerra interna, essa questão das emoções, a primeira coisa que para mim soa tão óbvia agora, né? Na verdade, quando a gente para pensar, é óbvio. Mas na vida, no dia a dia, passa, né? É que para parar a guerra interna, a primeira coisa é parar a guerra contra a realidade. A guerra contra os fenômenos que surgem, mesmo internamente. Às vezes a gente vai praticar mindfulness, né, meditação, e aí a gente, né, tá ali, tal, querendo só um mar de maravilhas. Que gostoso, reduzir o estresse. Daí surge algum pensamento que de repente não quer estar pensando, né? Um pensamento de trabalho, de coisas a fazer e tal. Ou surge uma emoção forte, ou começa o barulho da obra do lado, o cachorro latindo, sei lá. E aí eu declaro guerra contra isso. Eu não quero isso. Eu não quero barulho, eu não quero obra, eu não quero pensamento, eu não quero emoção, eu quero só o mar de maravilha. Eu quero controlar a realidade para que ela seja do jeito que eu quero neste momento. Certeza que não vai dar certo. Você não consegue controlar a realidade. Você não deve tentar controlar pensamentos, emoções ou o que quer que seja, né? A prática da aceitação é nesse sentido, entende? Eu estou aqui e eu não declaro guerra a nada. Eu apenas sento, reconheço tudo que estiver surgindo, aceito que cada coisa seja como é, repouso em si mesma. Eu sei que elas surgem, acontecem e passam. E como eu estou treinando ter consciência disso, toda vez que eu percebo que peguei carona em alguma delas, estou me tornando a emoção, me tornando o pensamento, ou o que quer que seja, eu só reconheço e decido me interessar mais pela prática que eu estou fazendo. Talvez pelo corpo respirando.
Entende? Então eu estou, através da prática meditativa, nós estamos treinando parar de declarar guerra internamente. E, em vez disso, reforçar cada vez mais a nossa capacidade de reconhecimento de tudo o que está acontecendo. Como base para, então, a tomada de decisão, em busca do saudável. Mas eu primeiro paro essa guerra interna, para depois eu poder ter uma ação no mundo que seja pacificadora, que traga o melhor possível, né? Eu separei mais uma coisa para ler, um pouquinho para vocês, porque eu achei tão bonito esse livro aqui, o Daniel Goleman. Daniel Goleman é um dos caras mais conhecidos da área de inteligência emocional, né? Inteligência emocional, junto com o Dalai Lama. O Dalai Lama, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o Dalai Lama não é o líder espiritual do budismo tibetano. Ele é o líder político do Tibete. E ele é líder espiritual de uma das 4 principais linhagens do budismo tibetano. Desculpa. Nas outras 3 principais linhagens, ou em outras, ele não é a liderança espiritual, né? Apesar de ser reconhecido e tudo mais, né? Mas é uma pessoa sensacional quando a gente conhece, né? E tem 2 pontos que eu achei muito, muito interessantes aqui. Esse livro já é antigo, tem coisas mais novas, mas esses 2 pontos são bem, bem interessantes, né? O que é isso, né? É uma transcrição de diálogos do Mind and Life Institute. É um instituto que se formou ali na década de 80, fim dos anos 70, anos 80 ali, com vários dos cientistas mais proeminentes em diversas áreas, que estudavam questões da mente, do funcionamento do cérebro e tal, e psicologia, enfim, né? E vários dos budistas, né, mestres budistas mais proeminentes, em volta do Dalai Lama também e tal. E eles começaram a estabelecer diálogos. Tá, o que é mente para o budismo? Os budistas. O que é mente na ciência? O que a ciência até agora sabe da emoção positiva? O que o budismo estuda sobre isso? E começaram a fazer trocas. E geraram insights e compreensões e possibilidades de estudos que foram seguidos por vários cientistas aí, hoje bem importantes, né? O Daniel Goleman estava nessas conversas, Francisco Varela e Humberto Maturana estavam nessas conversas, que são 2 caras que desenvolveram um trabalho na biologia lindíssimo. O John Kabat-Zinn, que desenvolveu o Mindfulness moderno, estava em parte dessas conversas também. O Richard Davidson, que hoje é o cientista que tem o trabalho mais interessante sobre o funcionamento do cérebro e as emoções, estava nessas conversas também. E esse instituto segue até hoje, né, fazendo trabalhos. E aqui é uma transcrição de uma dessas conversas aqui. Eles estavam falando sobre um ponto interessante, que em tibetano, o Dalai Lama estava explicando que em tibetano não existe a palavra emoção, assim, com uma tradução literal para emoção. Algo que diga exatamente só emoção. Os cientistas estavam achando isso muito espantoso, porque o tibetano costuma, né, ter palavras tão específicas para cada estado mental, para cada questão e tal, como não teria uma palavra para emoção. E o Dalai Lama, ele coloca que dentro da visão tibetana e do budismo, não tinha separação tanto entre pensamentos e emoções. E aí ele coloca, porque como a meta fundamental do budismo é se libertar do sofrimento autocriado, quando se estuda a mente, dentro dessa perspectiva, né, da perspectiva dessa tradição contemplativa, que é um tipo de ciência, né, o que realmente interessa é saber quais estados mentais específicos impedem a realização desse fim, né, de se livrar do sofrimento autocriado. É isso que os estados, aí ele fala de 6 estados primários e estados tal, têm em comum.
Alguns são emoções, outros não são. Mas, na verdade, isso não importa. O importante é que todos têm em comum esse fator de ser empecilhos. A psicologia moderna, pelo contrário, não tem o nirvana, né, ou a extinção desse sofrimento autocriado como meta. E aí depois o Daniel Goleman escreve aqui no livro. Na verdade, o questionamento do Dalai Lama acerca da separação ocidental entre emoção e cognição encontra amparo nas descobertas atuais das neurociências. O cérebro, ao que tudo indica, não faz distinção clara entre pensamento e emoção, pois todas as regiões do cérebro que se descobriu terem algum papel na emoção também estão ligadas a aspectos de cognição. Os circuitos da emoção e da cognição estão juntos, entrelaçados. Exatamente como o budismo postula, que esses dois elementos são inseparáveis. Então isso é importante para a gente aqui, porque na verdade quando a gente faz as práticas contemplativas e meditativas e mindfulness que seja, e trabalhando com emoções, por exemplo, a gente não está trabalhando só com emoções. Essas práticas vêm a partir desta base aqui, que eu li para vocês. Então, eles chamam de estados mentais. Não é só emoção, é tudo que está envolvido nesse estado mental. É como se a gente estivesse trabalhando com quais óculos a gente coloca para enxergar a realidade. Se eu estou em qualquer circunstância da minha vida, eu começo a ficar irritado. E a raiva começa a me dominar. E aí eu estou usando meus óculos de raiva. E aí eu começo a enxergar o mundo através da raiva. Então eu vejo com raiva, eu escuto com raiva, eu toco as coisas sem gentileza, com raiva. Você entende? O mundo todo está colorido de raiva para mim. E assim vale para todos os outros estados também. Não é tão importante, dentro dessa perspectiva, se eu chamo de emoção, se eu chamo de pensamentos que estão me falando e me deixando com raiva, pensamentos repetitivos. De que nome eu chamo? O importante é que tem um estado mental acontecendo. Que pode ser também aqui, como é que a Cristiane colocou, raiva, orgulho, indignação, né, quando tem injustiça, né, Raquel? Pode ser tristeza, pode ser bom também, né? Pode ser felicidade, tranquilidade, amorosidade, daí eu posso correr o outro risco, né? E quando eu estou muito feliz, alguém fazer alguma coisa que é bem reprovável, e falar, não, deixa, tudo bem, tá tudo bem, tudo tão bem, né? Eu estou bem, né? E então o trabalho qual é? O que a gente desenvolve a partir de fazer as práticas? De receber tudo o que surgir. Porque enquanto eu estou em meditação, eu não preciso agir, eu não preciso fazer nada. Mas não é que eu estou me tornando insensível. Eu estou simplesmente podendo parar um tempo para reconhecer esses estados mentais surgindo. Acontecem pensamentos, acontecem emoções, memórias, projeções, ansiedade, o que for. E como eu estou sem precisar, neste momento, agir, eu estou podendo treinar, reconhecer esses óculos que eu coloco a cada momento. Reconhecer como o meu corpo e minha mente, internamente eu sinto quando eu estou com raiva. E vai dar raiva às vezes durante a prática, né? Ou quando eu estou triste, me lembro de alguma coisa que gera tristeza, ou quando eu estou... Entende? É uma exploração, uma investigação de mim mesmo. E aí eu vou reconhecendo esses estados mentais. E para que isso serve? Não é para bloquear eles. Eu deixo eles acontecerem. Quando eu reconheço, eu decido o quê? Ir para o corpo vivo respirando.
que isso está acontecendo quando eu faço isso? Eu estou voluntariamente, pela minha própria volição, decidindo estar em um espaço de centramento, de estabilidade, de tranquilidade, de serenidade, de equanimidade. Enquanto a emoção acontece, enquanto o pensamento acontece, enquanto o corpo sente o que está sentindo, enquanto os estados mentais estão passando e se modificando. E a partir desse treino, isso me possibilita, na vida, a qualquer momento, em qualquer lugar, como eu estou treinando, 10 minutos por dia, que seja, ter esse reconhecimento. Na hora que o estado mental surge, e o tempo todo tem estados mentais acontecendo, na hora que os estados mentais surgem, reconhecer que eles estão ali. E a partir disso, eu tenho mais clareza sobre o meu próprio estado e a realidade. Porque eu não estou mais usando os óculos desse estado mental. Eu estou vendo os óculos. Eu sei que eles estão aqui. Você entende o poder que isso pode ter para a gente agir em direção ao saudável? Só mais um trecho que deixa claro também isso, né? Dalai Lama. O critério que estou usando para distinguir entre emoções construtivas e destrutivas está presente para ser observado no momento em que surge a emoção destrutiva. A calma, a tranquilidade, o equilíbrio mental são imediatamente destruídos. Outras emoções não destroem o equilíbrio, nem a sensação de bem-estar assim que surgem. Mas, na verdade, aumentam-no. Portanto, deveriam chamar-se construtivas. Também há emoções despertadas pela inteligência. Por exemplo, pode-se despertar a compaixão meditando sobre pessoas que estão sofrendo. Quando realmente se sente compaixão, é verdade que a mente fica um pouco perturbada, mas é um fenômeno mais superficial. No fundo, há uma sensação de confiança e num nível mais profundo não há distúrbio. A consequência dessa compaixão, despertada pela reflexão inteligente, é que a mente se torna calma. As consequências da raiva, principalmente seus efeitos a longo prazo, são a perturbação mental. Tipicamente, quando a compaixão deixa de ser simples estado mental para tornar-se comportamento, costuma manifestar-se de maneiras que são úteis para o próximo. Ao passo que quando a raiva chega ao ponto da consumação, em geral, é claro, se torna destrutiva. Mesmo quando não se manifesta na forma de violência, se a pessoa tiver a capacidade de ajudar, vai abster-se de fazê-lo. Isso também seria uma espécie de emoção destrutiva. Então é interessante, né? Você vê, ele não está falando em insensibilidade. Ele está falando em um estado calmo, tranquilo, desenvolver esse estado calmo, tranquilo e centrado, porque aí a hora que os estados mentais se apoderam, chegam, sejam destrutivos ou construtivos, na terminologia que ele está usando aqui, eu gosto mais da terminologia confortáveis e desconfortáveis. Na hora que eles se apoderam, como você está numa base de um estado centrado, está treinando, você reconhece. E aí o grau de destrutibilidade das emoções, entre aspas, desconfortáveis, já se reduz. E aí, de repente, você pode até transformar essa emoção. Por exemplo, se há uma raiva, e se há uma injustiça acontecendo mesmo, como a Raquel falou, você pode aproveitar o estado altamente energético da raiva para agir. Só que você não está agindo motivado pela raiva, mas pela consciência do que deve ser feito, para melhorar para todo mundo. Então, acho que está bem claro aqui que não se trata de insensibilidade, mas de autoconhecimento mesmo, como colocou aqui a Jerusa. Um alto grau de autoconhecimento.
E é por isso que a gente faz as práticas que a gente tem. Esse livro aqui, Mirella, esse livro é o Como Lidar com Emoções Destrutivas para Viver em Paz com Você e os Outros. É um livro do Dalai Lama e do Daniel Goleman. Vale a pena. É antigo, já tem, a parte científica já tem coisas mais novas, né? Mas mesmo assim ele é tão inspirador que vale a pena. É isso, pessoal. Antes a gente vai fazer um pouco de prática, né? É por isso que a gente está fazendo a prática, por exemplo, da meditação da paz, né? A gente fez no primeiro encontro pacificar os olhos, né? Então trazer paz para um olho, para outro olho, 2 olhos ao mesmo tempo, paz para o olhar, paz para os objetos que estão sendo vistos. No segundo encontro, a gente praticou paz no ouvido direito, ouvido esquerdo, os 2 ao mesmo tempo, paz no ato de escutar e paz em todos os fenômenos de objetos que estão sendo escutados. E hoje a gente vai praticar a paz em uma narina, outra narina, no ato de sentir cheiros, ou não, e nos objetos do olfato. Que assim a gente vai estar fazendo essa pacificação dos sentidos através dos quais a gente lida com a realidade. Quando um estado mental se entrar, se a gente tiver a consciência dele estar entrando, a partir dessa base pacífica, a gente já sabe como utilizar até os sentidos para atuar de uma forma que não seja, vamos dizer, dominada pelo estado mental. Mas antes disso, a gente pode ter aí alguns minutinhos para alguma pergunta. Se alguém tiver aí alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário sobre tudo que a gente falou até agora, fica à vontade. A gente tem alguns minutinhos que dá para a gente ver. Aulas todos os dias, Raquel? Então. É isso, a Raquel está falando aí, né? Essa questão do conhecimento da paz transmitida, né? É o que eu falei no começo aqui para vocês. Acho que dentro da linhagem, da linha que eu tô, a autenticidade é a base. É a base para a gente poder oferecer ao mundo a nossa presença. É a base para o ensinamento, é a base para a prática, é a base para tudo. Então, uma aparência calma eu sempre tive, desde que eu nasci, de personalidade. Mas internamente havia muita guerra. E hoje tem bem menos. Não vou falar que não tem. Mas tem muito menos. É isso, Cristiane. É muito interessante, né? Só antes, Raquel, sobre a possibilidade de ter aula todos os dias, eu vou deixar para o meu amigo Rafa da Musing responder. Eu acho que ele está armando várias outras possibilidades de aulas e de práticas, etc. Não só comigo, mas com outros instrutores também. Não sei exatamente qual é o plano dele. Mas esse estado mental de autocontrole, Cristiane, é assim... o primeiro ponto, na verdade, é abdicar do controle. Por mais paradoxal que isso possa parecer. Você abdica do controle, se torna vulnerável a tudo que está acontecendo, para de querer que o mundo seja exatamente como você deseja. A partir disso, você desenvolve uma tranquilidade interna, né? E consegue ir desenvolvendo a capacidade de relaxar e ficar sereno dentro de qualquer circunstância. Não é controlar a circunstância, é ficar sereno dentro dela. E aí é isso que permite agir com o que a gente chama de autocontrole. É uma aceitação radical da realidade no sentido de reconhecê-la para que a ação seja motivada mais por clareza, por mais clareza e centramento. Como você consegue isso? Treinando.
anos, né? Prática. O único esforço é disciplina. As práticas são simples e fáceis, a gente vai fazer uma agora. Mas o único esforço é disciplina. Todos os dias, 10 minutos por dia, pelo menos. Se você gostar, você pega um fim de semana e pratica mais. Se você gostar, de repente você vai fazer um retiro, e assim vai, e vai indo, e você vai desenvolvendo essa habilidade. É uma habilidade que todo mundo tem, é nata. Só precisa desenvolver. Safira. Crises de ansiedade podem ser reduzidas pela prática do mindfulness? Totalmente. Eu lembro em um curso que eu tive, eu sempre pergunto nos cursos, uma das perguntas para quem se inscreve é se tem alguma doença física ou mental, né? E teve uma pessoa que não respondeu, e ela entrou no curso e ela tinha síndrome do pânico. E aí, lá para o terceiro encontro do curso, ela veio trazer um relato. A terceira semana de prática, ela veio e relatou, olha, eu tenho síndrome de pânico, quando eu tenho uma crise, demora muito tempo para eu me organizar de novo. E aí eu tive uma essa semana, eu estava dentro do carro, ia sair com o carro, eu paralisei, comecei a ter todos os sintomas, não conseguia ligar o carro e sair. Mas aí eu me lembrei da prática, e aí eu comecei a praticar. E aí ela contou que em menos de 10 minutos ela ligou o carro e foi fazer o que ela tinha para fazer. Foi muito bonito. Então, Safira, com certeza, né? Não sei onde você está. Acho que o próprio Rafa pode colocar. A Musing também oferece cursos, né, online. Ou então, na cidade que você tiver, você pode procurar um instrutor para fazer. Eu posso até indicar, se for o caso, você manda um alô pelo WhatsApp lá da Musing, a gente pode indicar ou ver quais possibilidades, tá? Ana Maria tem dificuldade para meditar. Às vezes não é muito fácil mesmo, às vezes no começo é um desafio, mas é só perseverar que todo mundo consegue. A gente vai fazer uma prática agora, você está convidado a ficar com a gente nessa prática. Deixa eu ver quem mais aqui tem de pergunta. Aqui, ó. O Rafa já está escrevendo que vai ter talvez a possibilidade depois de acessar todas as aulas. Marisete, a ansiedade, né? Então, praticar, é isso. Obrigado, Cris. E aí na semana que vem a gente passa a olhar como que toda essa investigação de aceitação tem a ver com autocompaixão. Acho que já dá para sentir, né, um pouco isso. Mas vamos explorar um pouco nessa linha, nesse tema, tá bom? E aí, para a gente encerrar, que já passou 4 minutos, é sempre legal a gente se colocar só por mais alguns segundos, de novo, numa postura de dignidade e clareza. A gente se lembrar que tudo que a gente está fazendo aqui, os conhecimentos, práticas, tudo que a gente está compartilhando, é em prol de que a gente possa evoluir e possamos nos desenvolver para ajudar todos os seres, sem nenhuma exceção, serem saudáveis e felizes.